A Revolução Russa. No fim do século XIX, enquanto os países europeus se industrializavam rapidamente e se transformavam em potências econômicas, a Rússia, embora tentando acompanhar a evolução geral existente, possuía um regime político fundamentado na monarquia absolutista e uma economia agrícola de caráter marcadamente feudal. Dessa maneira, suas cidades começaram a se tornar centros industriais e a Rússia iniciou sua expansão, visando, inicialmente, os portos quentes do Mediterrâneo. Eram chamados portos quentes aqueles que não permaneciam a maior parte do ano congelados, como a maioria dos portos russos. Entretanto, logo a Rússia encontrou oposição da França e da Inglaterra, que não permitiam novas concorrências no Mediterrâneo. Para contrabalançar, a Rússia tentou avançar sobre a Ásia e ali, na Manchúria, teve que enfrentar os japoneses na Guerra Russo-Japonesa de 1904-1905, da qual saiu derrotada. A derrota na Guerra Russo-Japonesa resultou em uma revolução interna na Rússia em 1905, violentamente combatida pelo governo e pelo seu exército de cossacos. Começou, porém, a se formar um movimento de liberais que forçou o governo do czar Nicolau II a fazer algumas reformas. O czar, ele corresponde a um imperador. Surgiram também movimentos socialistas e durante a Primeira Guerra Mundial ocorreram vários movimentos populares, especialmente constituídos pelos operários, contra a guerra e contra o governo czarista. A impopularidade do czar devia-se também ao fato de que no Palácio Real existia a figura sinistra de Rasputin, um monge e curandeiro, que dominava a família real por meio de pretensa cura do filho do czar que sofria de hemofilia. Rasputin interferia nos assuntos políticos e sua influência era olhada com má vontade, inclusive pelos membros da nobreza. Em 1916, Rasputin foi assassinado por um príncipe da Casa Real. A 16 de março de 1917, um movimento revolucionário explodiu, depondo o czar e foi aprisionado juntamente com toda a sua família. Formou-se imediatamente um governo provisório, chefiado pelo príncipe Lvov. Na Duma, que é o parlamento russo, instalou-se logo os soviets, espécie de conselho formado pelos trabalhadores dos sindicatos operários e camponeses e pelos revolucionários de então. Desde o início, a Duma dividiu-se em duas facções, a dos mencheviques e a dos bolcheviques. Os mencheviques eram liderados por Kerensky, em sua maior parte composta por liberais moderados. A dos bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, facção radical, composta pelos comunistas. Durante os meses que se seguiram, até outubro de 1917, os bolcheviques irão pregar uma revolução radical através de uma intensa propaganda. Finalmente, apoiados pelos operários, camponeses e marinheiros, explodiu a revolução que instituiu o comunismo na Rússia e levou ao poder Lenin, Trotsky e outros líderes bolcheviques. Kerensky fugiu e reorganizou um exército para retomar o poder. Imediatamente, os bolcheviques retiraram a Rússia da Primeira Guerra Mundial e iniciaram um período de profundas reformas na estrutura econômica e política do país. O czar e sua família foram assassinados durante a Revolução de Outubro. Os bolcheviques criaram o Comitê Central do Partido Comunista, chefiado por Lenin, que passou a governar o país e cujas primeiras medidas foram as seguintes: abolição da propriedade privada, abolição dos títulos de nobreza, criação de cooperativas agrícolas, nacionalização das indústrias e controle das mesmas pelos operários. Todos os setores da economia passaram para o controle estatal. Os camponeses, porém, não aceitaram imediatamente as novas condições de coletivização e provocaram uma crise de alimentos porque não entregavam a produção ao governo, como era exigido. Ao mesmo tempo, Kerensky tentava retomar o poder, o que provocou uma guerra civil que durou 2 anos
e durante os quais a Rússia viu-se numa situação de caos econômico e desorganização total. Apesar de Lenin ter tentado resolver a situação por meio de planos econômicos, não conseguiu ver a situação normalizada. Em 1922, sofreu um derrame que o paralisou e o tornou incapacitado para governar. A partir desse momento, deu-se na Rússia, cujo nome havia sido mudado para União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a chamada URSS, uma luta entre membros do partido para a conquista do poder político, da qual saiu vencedor Stalin, que governou a nação até 1953, quando faleceu. A Revolução Russa teve importantes repercussões, uma vez que o comunismo, a partir de 1917, espalhou-se pelo mundo, criando conflitos políticos, econômicos e ideológicos em várias partes do globo.